Um garoto e suas loucuras, loucuras essas que o levam para um mundo de tristezas, de solidão, mas também de amizades e familiaridades. Oi, eu sou o cara da cultura e aqui vem minha crítica de Arco, a nova animação que está concorrendo ao Oscar desse ano. Arco conta a história de um garoto também chamado Arco. Ele acaba por se aventurar em uma série de terrenos planícies ao simplesmente desrespeitar sua família e decidir por aí sair voando em um mundo onde isso é possível. Porém, ele acaba se perdendo em meio a essas viagens interplanetárias e acaba caindo em um mundo passado. Afinal, será que Arco conseguirá voltar a seu presente momento e conseguirá se conciliar com a sua família ou será que não? Arco é uma animação que está sendo muito falada recentemente, isso porque ela está concorrendo ao Oscar desse ano. Muitas pessoas estão interessadas no filme, na obra, enfim, eu já pude assistir e eu posso dizer que Arco é de fato uma das grandes animações desse ano. Arco basicamente mistura um estilo de arte um pouco mais realista com tons extremamente psicodélicos. Eu diria que Arco, apesar de ser uma animação infantil, consegue também trazer ao espectador esse senso de viagem constante. Lembra muito, inclusive, as animações francesas de meados dos anos 70, 60, etc. Um pouco de René Leylux, que fez Planeta Selvagem, né? Time Masters, entre outros filmes, outras obras nesse sentido. Arco se revela como uma ficção científica, e uma ficção científica que vai abordar justamente esse conceito de viagem no tempo, mas além disso, vai falar principalmente sobre as evoluções da sociedade, como uma sociedade já evoluída que acompanhamos na obra pode evoluir ainda mais. Isso porque Arco, ao voltar ao passado, volta ainda no nosso futuro. Ou seja, o filme, tanto em seu presente quanto nesse passado alterado para qual Arco viaja, funciona ainda assim nessa ótica de futuro. Temos robôs, independente de qualquer tempo que acompanhamos, temos máquinas, temos coisas desse tipo. Enfim, Arco quer abordar o presente falando do futuro, esse futuro onde as máquinas já estão por volta de todos e não tem muita escapatória disso, mas não necessariamente isso se revela como uma coisa ruim. Aliás, Arco, com esses tons mais psicodélicos, traz ao espectador um senso intimista. Eu diria que a animação acaba por ser nesse tom familiar. Arco tem essa questão com a sua família. Ao voltar para o passado, ele conhece uma garota que chama bastante a atenção dele. Eles viram amigos inseparáveis e ela se chama Iris, para fazer a brincadeira claramente com arco-íris. E assim eles acabam sendo também desse laço familiar. Arco começa a sentir por Iris uma aproximação quase de irmão, uma irmandade ali é feita. Então, nesse sentido, o filme vai brincar com esse conceito de familiaridade, como independente do período que estamos, independente de qual localidade estamos, passado, presente, futuro, a família, esses laços de ternura um com o outro e empatia nunca são rompidos. O lastro social que fica ao redor da sociedade em si acaba permanecendo independente do tempo. Arco, nesse quesito, é um filme bem otimista em relação à tecnologia e não se apoia tanto em conceitos mais frágeis, em conceitos de veneração social, de perdição social, de pessimismo social ou coisas assim em relação ao futuro. O diretor da obra, Hugo Benvenu, ele acaba por prezar por esse otimismo, até mesmo na questão da fotografia e fluidez de animação. Aqui, como eu já disse, abordamos os sensos mais psicodélicos que podemos trazer à mente. Então, as cores são extremamente atiradas, extremamente saturadas. Você acompanha muito bem o ritmo, o fluxo dos personagens. Eles parecem até de massinha. Eles se comportam em uma ótica muito maleável. Eles não são personagens mantidos naquele realismo, apesar de serem desenhados de uma forma realista. Muito pelo
pelo contrário, eles são quebráveis, eles são disruptidos nos seus próprios traços, nas suas próprias animações. Os seus ossos, sua estrutura corporal, ela é alterada de maneira constante, principalmente nessas viagens interdimensionais. Acaba por sendo um filme que vai falar dessa sociedade onde o otimismo impera até mesmo na estrutura óssea dos personagens, com esses tons psicodélicos, mas que ao mesmo tempo se revelam como um frescor ao espectador, como uma maneira de se libertar daquela sociedade, de todo o seu rastro de maldade, coisas nesse sentido. Arco quer mostrar através dessa psicodelia, dessa loucura social, que há muito bem fazer nesses mundos imaginados de ficção científica, onde a tecnologia avançou ao máximo. A Arco quer abordar o otimismo e não muito o pessimismo. Ao final, a obra de Benvenu consegue arquitetar uma série de pensamentos em relação ao futuro. Será que o futuro será como pensamos? E mesmo que não seja, será que conseguiremos manter a nossa familiaridade com o outro, nosso senso de empatia, essa empatia que é imensurável, essa empatia que até mesmo atravessa o tempo entre duas pessoas? Arco, enquanto está no futuro, acaba se apaixonando amorosamente, de certa forma, mas amigavelmente com uma garota do passado. Será que isso será mantido com os futuros possíveis? Arco deixa bem claro que acredita nesse futuro, que acredita no bem fazer, que acredita que essa sociedade comandada por máquinas, na verdade, pode ser muito boa. Apesar de tudo isso, Arco tem um fator chamativo principal. Arco é psicodélico, é louco e, ao fazer isso, ele acaba por sendo extremamente divertido em relação a um tempo que não mesmo ainda existe. Então eu vou colocar aqui para Arco uma nota 7.5 de 10, é uma animação que eu gostei bastante, eu de fato recomendo você assistir, principalmente por essa questão entre passado e futuro. No caso do filme, em comparação com a nossa realidade, futuro e futuro ainda maior, né? Arco vem de um futuro para um futuro que não chegou para nós ainda, desse futuro de máquinas, máquinas ambulantes, sendo a coisa mais normal possível, um futuro onde certas coisas estão devastadas, mas ainda há muita esperança, etc. Então, o futuro aqui em Arco é constante, é presente, mas ele ainda assim, de certa forma, é familiar, e essa familiaridade está ao redor da obra por inteiro, uma familiaridade muito enxuta, mas que fala bastante por si só. Enfim, eu gostei bastante de Arco. Mas e aí, gostou do vídeo? Vai assistir o filme? Já assistiu o filme? Comenta aí embaixo o que você achou sobre, caso já tenha assistido, se não, quais são suas expectativas, etc. Bom, mas comente, curta, compartilhe, se inscreva. Eu sou o Cara da Cultura e tchau!